dia. Bom dia, Cláudia. Acho que agora entrou, vai devagar aqui também, tá lento. Né? Bom dia, o pessoal acompanhando aqui pelo Instagram. Bom dia a todos também que acompanham depois pelo Facebook. Eu entrei pelo canal do YouTube, Homeopatia 2020. Homeopatia online, né? Homeopatia online, né? 2020. Homeopatia Online 2020. Bom dia, Cláudia. O que vamos conversar hoje? Hoje a gente chegou até a comentar alguma coisa na semana passada, né? Mas eu queria fazer uma pergunta pontual, assim, quais as diferenças principais entre a homeopatia e a fitoterapia? A homeopatia e a fitoterapia, elas têm algumas proximidades, mas são coisas bem distintas para a gente conhecer, né? Cada uma com o seu valor intrínseco, né? Então, o que eu posso falar com maior propriedade é da homeopatia, porque é o que eu pratico já há mais de 30 anos. Porém, a fitoterapia é algo que também faz parte do nosso conhecimento, principalmente aquele conhecimento da família, que vem dos mais velhos, que se transmite de forma oral, né? Que são o uso dos chás, dos empastos, das ervas e das plantas que tem no mato, né? Para a cura das condições gerais de saúde, né? E cura das doenças também. Né? Então, isso daí seria um objeto da fitoterapia. A fitoterapia é muito mais uma tradição mais arraigada no popular, né? E aqui no nosso país, muito transmitida através do pessoal que é dito herveiro, que trabalha com ervas, né? Então, tem as famosas garrafadas, né? Onde aí a pessoa é um prático, né? Que normalmente aprendeu isso, não aprendeu na universidade, não aprendeu muitas vezes formalmente com ninguém, ele foi obter informações na prática, né? E isso dos últimos anos, sabedoria popular, já há muitos anos vem sendo organizada por pessoas que estão fazendo da fitoterapia agora um processo mais científico, no sentido de mais estudado, de acordo com as bases da ciência, né? Então, é uma coisa que tem evoluído muito, vou dizer que é uma base de tratamento que vem lá do xamanismo, né? Que são os xamãs, os feiticeiros responsáveis pela cura das doenças, que nas comunidades, nas tribos, que tem essa relação com a floresta, né? E aqui o nosso país, que é o país das florestas, né? Sempre com uma fonte muito grande de princípios, né? Ativos, que são os principais elementos para fazer os medicamentos. Então, eu diria que a base de tudo é a fitoterapia. Porque daí veio, inclusive, aí tem uma ligação com a homeopatia. O Hahnemann, quando ele não começou do nada. Ele foi buscar substâncias que já eram conhecidas, ativas no corpo humano. Então, ele foi buscar justamente nesse conhecimento da fitoterapia. Que isso já era compilado junto nas matérias médicas, os efeitos das plantas, os efeitos das substâncias em geral sobre o corpo humano. Principalmente, as substâncias ativas, elas têm uma propriedade de serem potentes venenos. Então, você tem que realmente saber usar, saber extrair e saber aplicar. Isso é uma arte na fitoterapia muito grande e que eu digo que é a base de toda, vamos dizer, a farmacopeia, porque é desse conhecimento do que altera a saúde do ser humano que depois veio todo o desenvolvimento da farmacologia. E hoje a gente pode extrair princípios ativos das plantas, isolá-los, guardá-los em forma de sal, por exemplo, e fazer um comprimido ou uma cápsula. E dar para a pessoa em dosagens controladas. Mas que isso já era feito instintivamente com o uso da fitoterapia. Então, é um método muito natural e muito saudável, um conhecimento inerente à sociedade humana,
que é saber usar as ervas e saber usar aquilo que está ao redor para curar. E é muito interessante o princípio do xamanismo, que ele propõe que você vai encontrar no meio onde você vive aquilo necessário para curar a doença que você está passando, né? E a homeopatia, ela já amplia, porque ela é um conhecimento que vem posteriormente, quando já tem uma compilação muito grande de obras de farmacologia, aonde o Hahnemann podia estudar quais princípios ativos ele ia fazer experimentação. Então, uma diferença marcante é que o método da fitoterapia é um método empírico, que vem desse conhecimento pelo uso. Então, a pessoa vai aprendendo conforme ela usa. E os novos medicamentos são obtidos por essas pessoas que vão lá e experimentam em si mesmo, que tomam, ou que têm esse conhecimento que é passado de forma oral. Já na homeopatia, nós fazemos um método que a gente fala científico. Existe uma experimentação controlada, aonde nós fazemos uma descrição do que o medicamento cura. Então, nós sabemos para cada princípio homeopático quais os sintomas que aquela substância provoca no indivíduo são. E usamos por um princípio, que é o princípio da semelhança, né? O princípio da fitoterapia, né, é um princípio um pouco diferente. Ele é usado, às vezes, por uma indução, como usava o Paracelso, que muitos dizem ser uma base do que depois veio a ser a homeopatia, ou seja, das assinaturas, né? Existem trabalhos alquímicos, que se chama espagiria, que é esse estudo das plantas e do seu formato, da sua cor, do seu gosto, né? E isso como é usado para você chegar no medicamento por um grau de semelhança. Então, vou dar um exemplo, né? A pessoa está com problema no fígado. Então, ela pode usar o chá de boldo, que é bem conhecido. A folha do boldo, ela lembra um fígado cortado, com os canalículos e a bile. E a cor também lembra a cor da bile. E o sabor amargo também lembra quando a gente está passando mal do fígado, com um problema na bile, né? Como a bile é usada, é liberada no organismo diante de uma alimentação mais pesada, de gordura, né? O chá de boldo, ele é usado justamente dessa forma, quando a pessoa sobrecarregou a alimentação, está com problema no fígado, ela toma o chá de boldo. Então, esse seria um grau de observação de semelhança chamada assinatura, que é alguma coisa da aparência ou da propriedade daquela droga em relação à doença. A homeopatia já é diferente. Ela parte de uma observação, primeiro da experimentação, né? Então, por exemplo, na homeopatia existe o uso da camomila, que é um chá também, uma erva muito comum aqui que a gente usa, camomila, né? Então, a camomila, ela tem propriedades que vão se desdobrando em muitos sintomas quando é feita uma experimentação homeopática. Então, é um medicamento que aparece daí numa gama de sintomas muito grande. Não só para aquele uso como a gente faz da camomila como calmante, por exemplo. Dá um chazinho de camomila para a criança que está muito agitada, não consegue dormir, né?
Então, mas a gente vê que quando faz a experimentação homeopática, desenvolve os sintomas. Então, a gente tem um sintoma muito específico. A criança não consegue dormir, ela fica vermelha, irritada. Isso acontece na época de erupção dos dentes. Esse seria um sintoma homeopático. Então, vamos dizer que a base da homeopatia para descobrir as substâncias ativas deriva de uma coisa mais antiga, que é a fitoterapia. Então, a fitoterapia é uma sabedoria mais antiga, quase que eu diria que acompanha o ser humano, porque ela tem uma base mais xamânica, do homem em contato com a natureza, em contato com as florestas, com os campos, com as substâncias que lá aparecem. E a homeopatia é mais um desenvolvimento mais recente, a partir já de uma ideia da química, de como atuam os medicamentos na pessoa sã, e que leva em conta uma totalidade. Você vê que a fitoterapia trabalha muito o sintoma localizado, porque, vamos dizer, cada erva tem uma assinatura, cada substância tem uma assinatura. E na homeopatia nós observamos que cada medicamento exerce um conjunto de sintomas, então ele é próprio para uma gama de situações que estão incluindo dentro desses sintomas, né? Então, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando, né? Não sei se você queria perguntar alguma outra coisa, Cláudio. Não, eu acho que era isso. Eu achei interessante a parte do polvo. Eu não sabia. Sempre ouvi do polvo, mas não sabia tudo isso. Essa propriedade dele interessante. Então, tem muita sabedoria na fitoterapia. É uma coisa muito bacana de se estudar, porque eu diria que uma pequena horta que a gente mantém em casa, um canteirinho de ervas, a gente tem muito o que tirar de saúde dali de uma forma suave, né? Aqui, agradecer o pessoal que está entrando. A Lin, que fez uma pergunta aqui. Bom dia, Lin. Assim como na medicina chinesa, né? Sim, a medicina chinesa, ela tem todo um conhecimento alquímico e ela tem toda uma medicina de ervas muito própria. Então, a medicação na medicina chinesa também vem de uma formulação fitoterápica, né? Mas que foi se transformando através da alquimia chinesa. Então, tem medicamentos de preparo altamente complexo, né? Misturas de medicamentos que eles foram percebendo e tabulando ao longo de milênios ali de observação, né? O chinês tem uma medicina muito antiga, né? Então, é muito interessante que existe uma fitoterapia chinesa muito boa, né? E só que você precisa saber chinês, né, para conseguir desvendar, porque aquilo está dentro da alquimia chinesa. Então, é um pouco mais difícil, mas é um trabalho que algumas pessoas fazem com maestria. E aqui nós temos a sorte no Brasil de ter vários mestres chineses aí que usam essa fitoterapia chinesa, colaborando com a saúde das pessoas, né? Então, eu acho que, em linhas gerais, saber que a gente não deve confundir ou misturar, né? Porque se a gente for a nível hoje de saúde pública e do SUS, nas políticas nacionais de práticas integrativas de saúde, as PNPICs, está junto a homeopatia e a fitoterapia. E começou com a acupuntura, homeopatia e fitoterapia como práticas obrigatórias de serem ofertadas à população como medida de saúde e deveriam ter profissionais em todos os lugares aptos a usar tanto a homeopatia quanto a medicina chinesa quanto a fitoterapia, né? Medicina chinesa eu estou colocando uma coisa mais ampla, mas é a acupuntura. A acupuntura que é um método, uma parte da medicina chinesa, né? Mas eu diria que em alguns lugares do Brasil, né, tem centros de estudo ligados a universidades de fitoterapia que estão desenvolvendo de uma forma muito bonita esse conhecimento e preservando para a gente esse conhecimento que pode se perder,
né? Porque são conhecimentos que vêm de forma oral e através de tradições que as nossas avós sabiam e que nós já pouco sabemos, né? E aqui tem mais uma pergunta da Lindsay: a ayahuasca tem fins terapêuticos ou só religioso? A ayahuasca, no contexto nosso aqui da cidade, deve ser usada no contexto religioso. É assim que ela é permitida, né? E é assim que ela faz um sentido para nós através do mestre Irineu, que foi um caboclo que conseguiu unir essa força do índio com uma base cristã. Então, deu um sentido para nós que estamos aqui na cidade. Então, eu diria que é uma medicina da floresta, realmente, porém que deve ter um sentido religioso para nós, para nos ligarmos à natureza. Para o índio, é um pouco diferente, porque o pajé, ele é o xamã diretamente ligado à floresta. Então, realmente, ele faz uma prática terapêutica com ayahuasca que a gente não tem a maestria de fazer porque não vivemos na floresta. Tem os Uniqui, que são os povos que descobriram a ayahuasca lá no Acre, né? Esses índios, eles têm uma mitologia, que é um conhecimento profundo do uso terapêutico da ayahuasca. E eles falam que cada xamã, como o xamã tem a força curadora, cada xamã, ao morrer, se transforma numa planta e se transforma em algo que vai curar, e ele se apresenta para os xamãs. Então, eles têm uma conexão direta com a planta, uma mitologia. E nós não, nós precisamos estudar quimicamente, nós reduzimos tudo a uma questão química. Então, nós perdemos a parte mágica. Então, acho que a grande colaboração da ayahuasca, no nosso contexto, é trazer uma religião ligada ao princípio da floresta, né? Aqui a Flávia dando bom dia, direto lá do Canadá. Bom dia, Flávia. Agora com a internet a gente chega para todo lado, né? Então, eu acho que em linhas gerais, Cláudia, seria isso que eu teria para falar sobre fitoterapia e homeopatia, né? Primeiro que não é a mesma coisa, cada uma atua num campo, né? Que a homeopatia, como veio depois, se serviu de muitos conhecimentos da fitoterapia e se serve ainda como forma de encontrar os princípios ativos, mas ela tem uma doutrina, uma técnica própria que desenvolve o poder dos medicamentos, né, a partir dessas substâncias naturais. Então, ela cria depois todo um processo de conhecimento do medicamento que não tem na fitoterapia. Amplia, eu diria que ela amplia o conhecimento do medicamento. Só que dentro de uma técnica onde a gente observa uma totalidade e não mais o sintoma localizado, né? Então, como aqui já falaram da ayahuasca, muita gente tem aplicado a ayahuasca de forma terapêutica, principalmente para as condições mentais, porque a ayahuasca é um processo alquímico e ela foi feita por uma totalidade do ser. Então, ela não é própria para um tratamento, ela é própria para o tratamento do ser, para dar uma coisa chamada visão, que é uma propriedade do pensamento superior, que é a gente se ligar ao mundo simbólico. Então, isso não deve ser banalizado como está sendo feito atualmente. Tem que ser no contexto religioso, no meu ponto de vista, né? E já a fitoterapia, ela tem um monte de conhecimento que pode nos ajudar muito no dia a dia, que são chás, né? Que existem também outras formas de usar, né, a fitoterapia através de aplicações, né? Então, a Flávia está dizendo aqui: você viu o poder do medicamento homeopático sobre célula-tronco? Uma tese de uma dentista diretora de uma associação ABCDH, né?
Então, a gente pode comentar isso. Eu não cheguei a ver, né? Mas nós sabemos que o medicamento homeopático atua na totalidade do indivíduo e o indivíduo possui as células-tronco. Então, não é nada impossível encontrarmos esse link, né? Muito legal essas pesquisas, né? Que são caminhos dentro da ciência bem, né, interessantes. Aí vou deixar para a Cláudia verificar se a gente pode fazer alguma coisa com isso, né? Conversar em algum momento sobre isso, né? Legal, Walter. Eu anotei aqui, daí eu vou ver se tem alguma coisa, porque para mim é novo também isso daí. O que eu achei legal hoje é a questão das tradições, né? A força da tradição, a gente preservar isso, né? Seja com qualquer nível de tratamento, né? Levar em consideração isso também. Sim, exatamente. Não são simples técnicas, existe toda uma tradição por trás. Se a gente usa, a gente também também obtém curas profundas, né? Que isso é um outro tema que a gente já conversou aqui, né? Que quando a gente vai em direção a qual a meta na homeopatia, e o Hahnemann deixa isso bem claro nas suas obras, logo no início do seu Organon da Medicina, né? O que seria curar, né? E o que ele espera do indivíduo curado. Então, existe uma possibilidade de fazermos uma cura profunda, uma liberação do indivíduo, uma harmonização dele com a natureza, interior e exterior. Então, é muito importante. A fitoterapia, então, essa faz parte de uma tradição muito forte nossa, né? Que vem dos índios, depois dos caboclos, né? E aqui a população que vive ainda em maior contato com o campo usa muito, e que é um conhecimento que não deve ser perdido, pelo contrário, deve ser ampliado, porque ainda há muitas coisas por descobrir. Ainda há muita coisa para ser encontrada na natureza e lembrando aquele princípio que a cura dos males está no nosso meio, se soubermos viver melhor em relação à natureza, vamos encontrar a cura para todos os males. Então nós não vamos estar separados do que está nos acontecendo, né? Então talvez seja um alento para quem está com medo, né? Com esse alerta que está sendo dado mundial em relação à pandemia, que outras viroses virão, outras doenças virão, né? Isso não tem problema, porque da mesma natureza vai nascer a cura. Nós vamos descobrir também os princípios que estão na natureza. E também o ser humano tem essa capacidade de gerenciar todo esse conhecimento e fazer essas pesquisas, como a Flávia indicou para a gente, da célula-tronco e homeopatia, e avançar por outros caminhos ainda. Então, nós devemos aperfeiçoar nossas ciências, né? E ter confiança que vamos encontrar a saída para todos os males, né? Então, obrigado. Queria agradecer a todos aqui que nos acompanharam, né? E deixar um grande abraço e até amanhã. Obrigada, Walter. Até amanhã. Tchau.